Deus estava aqui e eu não sabia. Essa é a famosa frase de Jacó, que está lá no livro de Gênesis. Deus estava aqui e eu não sabia. Existe um poder que está na sua vida e que você não sabe. Mas vai saber a partir do momento que você fizer uma travessia. É sobre isso que eu quero falar agora, esse texto de Gênesis 28, que é inclusive a porção da Torá de hoje, sábado, dia 29 de novembro. Para quem não sabe, a Torá é considerado de forma comum os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. E esses livros foram divididos em porções há muito tempo, quando Israel foi levado cativo para a Babilônia, lá no século 6 a.C. E desde então, cada porção é lida no sábado, nas sinagogas, no Shabat. E hoje a porção é Vayetze, que é partiu, que tem a ver com essa história de Jacó. E eu acredito que, não é nem eu acredito, eu sei que tem lições muito boas para nós. E eu quero falar dentro dos termos psicanalíticos e teológicos. Então, Deus estava ali, eu não sabia. Isso é uma revelação de Jacó. Como eu disse, na sua vida, Deus também está. Só que você muitas vezes não vê. E Deus, eu falo de uma potência, de um poder que existe em nós. E que está aí se manifestando e se revelando em várias situações. Seja na dor, seja nas situações difíceis, mas a gente não percebe. Então vamos pegar o exemplo de Jacó. Jacó fala da minha vida, fala da sua vida. Jacó estava num momento crítico, de conflito. Ele enganou o seu irmão, Esaú. Ele pegou a primogenitura, que era direito do seu irmão, e entrou num momento difícil. E teve que sair daquele lugar. Ele foi impelido para a sua sobrevivência a ter que sair do lugar onde ele estava para ir para outro lugar. E esse é o momento da transformação, que todos nós somos convidados. Transformação significa através da forma. Atravessar a forma que você um dia tinha para elevar, chegar no outro lugar. Todos nós passamos por isso. E simbolicamente, Esaú é irmão gêmeo de Jacó. Foram concebidos no mesmo ventre. É como se Esaú fosse parte de Jacó. Então, Jacó estava num conflito consigo mesmo. Psiquicamente ele estava desintegrado, ele estava fragmentado, ele estava dividido. Momento de angústia. Assim como muitas vezes você, eu, a nossa mente se divide, estamos em conflitos conosco. Às vezes por culpa, por medo, por dores, mágoas, traumas. E a gente se divide. E ali, nesse momento, Jacó, ele precisa partir. Sair, diz o texto, de Berseba e ir para Harã. Berseba é um lugar, uma cidade, onde tem um poço chamado Poço do Juramento, ou Poço dos Sete, que é onde Abraão, vô de Jacó, cavou um poço e fez uma aliança, um juramento com um filisteu. Jacó, portanto, precisava sair dentro deste símbolo de lugares de juramento, de alianças, de pactos, às vezes familiares, sair de poços que não foi ele que cavou, mas que ele se nutre daquilo. É interessante que Berseba tem a palavra em Berseba que é Shevá, que significa saciado, alimentado, nutrido. Muitas vezes nós nos alimentamos de poços que nós não cavamos. Somos saciados por aquilo.
No caso, o vô de Jacó tinha um juramento. E Jacó estava preso, precisava sair disso, simbolicamente, para ir para Harã. Harã significa montanha, tem ali da raiz Har, em hebraico, que é montanha, precisa subir, se elevar, ascender. Mas para isso ele precisa deixar esses padrões, muitas vezes familiares, pensamentos familiares, alianças familiares, discursos, narrativas familiares, senão ele não consegue subir. Para subir é preciso deixar isso. Jacó foi convidado e nós também somos convidados a isso. Qual é a Berseba da sua vida? Qual é o poço que você precisa deixar? Que te nutre? Qual pensamento ou crença que vem com a sua família muitas vezes, mas que não deixa você subir? Depois diz o verso seguinte, que Jacó repousou num determinado lugar, porque chegou a noite e o sol se pôs. Isso é símbolo também. Da noite, ele perde a visão. Ele fica com a visão turva. Muitas vezes nós somos assim. No momento da crise, no momento difícil, meio que você perde a visão. Isso acontece com Paulo também, quando ele tem a revelação de Jesus no meio do caminho, na estrada de Damasco. Ele perde a visão, fica 3 dias no escuro. E isso é algo que acontece. A revelação vai te deixar temporariamente cego. Porque você precisa deixar aquilo que você via para ver outras coisas. É um momento interno, consigo. Você precisa ver internamente. E o sol se pôs. Isso fala do momento de angústia, da crise, momento crítico. Mas tem algo interessante que Jacó faz. Ele pega uma pedra e coloca debaixo da cabeça. Pedra representa aquilo que é duro, rígido, a dureza da realidade que ele não quer ver. A dureza do conflito que ele não quer. E ele pega isso e coloca junto com a cabeça. Cabeça é mente, é mentalidade. Precisamos fazer isso para que haja revelação. Ele descansa, ele dorme debaixo disso. Nós precisamos trazer isso de volta. Você jamais poderá fazer a travessia da sua vida e ter essa revelação se você não trouxer essa pedra que é dura. O que é duro na sua vida? O que você não quer ver? O que você acha que tem que ficar lá e não quer tocar? Precisa trazer. E só quando você reclina sobre isso, você sonha, você tem a revelação, como Jacó. A partir daí, ele viu os céus abertos, anjos e descendo, uma escada, com anjos subindo e descendo. Isso mostra a revelação que ele teve dentro dessa interpretação, da integração, da unidade, aquilo que movimenta e une céus e terra, que está acima, que está abaixo, que está dentro, que está fora, que une e unifica o inconsciente e o consciente. O que outrora estava fragmentado na sua mente, na sua psique, agora começa a se unificar. E ele tem essa revelação desse encontro dentro dos termos junguianos, de Jung. É como se ele tivesse um encontro com o seu self, que também pode ser chamado de Deus. É a potencialidade, a totalidade do ser. A potência. Nietzsche vai falar da vontade de potência.
E ele começa a ver algo superior. Mas para ver a escada é preciso pegar a pedra. E ele diz: Deus estava aqui e eu não sabia. Quando você passa por esse processo, você vai dizer: Deus estava aqui e eu não sabia. Existia poder em mim, mas eu não percebia. Deus estava nessa situação, Deus estava nessa relação e eu não sabia. Deus estava nessa dor e eu não sabia. Deus estava nesse processo e eu não sabia. Mas quando você não passa por esse processo, você anula essa travessia da sua vida, você não passa, você não pega a pedra, você vive uma coisa, sente outra, você permanece fragmentado. Você deseja algo, mas escolhe o contrário, chama por Deus, mas evita o lugar onde ele se revela, foge da própria história e por isso não consegue integrá-la. A escada só aparece onde a pedra está tocada. Isso é fantástico. E se você anula a travessia, você vai dizer: Deus estava naquele momento, mas eu não fiquei. Deus estava naquela relação, mas eu fugi. Deus estava naquele processo, mas eu interrompi. Deus estava naquela noite, mas eu temi. Deus estava naquela pedra, mas eu a rejeitei. E entenda, a ausência de revelação não é a ausência de Deus. É a ausência do sujeito no lugar onde Deus revelaria. É a ausência do sujeito no lugar onde Deus revelaria. Então essa trajetória, essa jornada do herói de Jacó, fala da minha vida, fala da sua vida. E nós sabemos que no decorrer da história, Jacó teve mais um encontro com a sua sombra, com a sua personalidade reprimida, aquilo que ele escondia dentro de si. Diz o texto que um homem, uma figura mítica, algo se apresentou a ele na madrugada e ele lutou com isso. Alguns textos chamam de anjo. Diz, ele teve que reclinar diante daquilo. Ele teve a sua coxa ferida e ele teve que se dobrar diante daquilo. Dessa sombra. E ele teve seu nome mudado de Jacó para Israel, que significa príncipe de El. Príncipe é filho amadurecido. É ruios no grego. Ele deixa de ser imaturo, em fuga, fugindo. E daí ele se reconcilia com seu irmão Esaú. E simbolicamente ele se reintegra com a sua parte, onde ele estava conflitando. Ele se reconcilia consigo mesmo. Porque todos os nossos conflitos é conosco. Com quem você está brigando dentro de você? Então, resumindo, se você está num momento crítico, se sente fragmentado, dividido, dentro da sua neurose, como Jacó, você precisa partir, sair de Berseba e entenda qual é a Berseba da sua vida. As alianças, os pactos, os padrões familiares, crenças, aquilo que você acha que te nutre, mas já não faz parte da sua caminhada. Não faz mais parte do lugar que você precisa chegar, que é Harã, que você precisa subir, ascender e se elevar. Mas para isso você precisa encontrar a noite e pegar a pedra daquilo que você acha que é duro demais e colocar a sua cabeça sobre isso. E é interessante que essa pedra, Jacó faz dela a base do altar. E ele chama este lugar de Betel, que é a casa de El, casa de poder. El é uma palavra que significa poder. É a casa do poder. Ele encontra isso. Na tradução, as pessoas vão traduzir por Deus, casa de Deus.
Mas ele pega essa pedra que outrora era dura, era o trauma. Ele faz disso a base sagrada porque ele derrama óleo, ou seja, ele unge, ele consagra aquilo, ele sacraliza aquilo. Isso é o que a gente precisa fazer. O que te traumatiza hoje tem que ser a base da sua vida. Uma base sagrada que te sustenta, suporte. Não visto mais como algo ruim ou negativo. Porque isso vai te manter fragmentado, em angústia. Sacraliza o que é duro, a realidade dura. E faz disso a base da sua vida, da sua história. Eu, quando olho para a minha vida e vejo os pontos ruins que eu entendia, hoje eu vejo realmente como situações sagradas que me tornaram quem eu sou hoje, que me transformaram em quem eu sou hoje. E eu não queria ser outra pessoa a não ser eu hoje. Esse é o processo da transformação. Fantástico. Então essa é a palavra que eu queria trazer dentro dessa porção vai ser de hoje.